Essa planta tem o formato, o tamanho, a cor de um cacto, espinhos, mas não é um cacto. Oi, oi, mãozinhas de terra! E me fala, tudo tem nome por aí? Sabe tudo quem é quem? Nesse vídeo, mãozinhas, saberá diferenciar um cacto de uma suculenta, pois tem muitas suculentas de um gênero específico que todos pensam que são cactos. Então, para saber como diferenciar os seus cactos das suculentas e principalmente como cuidar da Euphorbia ingens, fica comigo todo o vídeo, tá bom? E só para te lembrar que no final mostrarei a evolução de uma planta de um vídeo atrás, pra gente ver como ela está. Prazer, sou o Dudu Jardineiro. E olha esse plantão que tá aqui comigo hoje. Fala se não é uma belezura, mãozinhas de terra. Essa é a Euphorbia ingens, que tem seus nomes populares por cacto candelabro, que é seu nome popular mais comum, além de mandacaru, mandacaruzinho e também cerca-viva. Ela é nativa do sul da África, é uma suculenta bem perene, pode viver muitos e muitos anos com a gente, se cuidarmos bem, com certeza. Pertence à sua própria família, a família Euphorbiaceae. No solo, mãozinhas, principalmente lá no seu habitat natural, ela pode chegar ou passar de 10 metros, ficando uma planta muito alta. Em casa, no nosso cultivo, estando também no solo, ela pode chegar a mais ou menos 4 metros. E nos vasos, se oferecermos para ela um vasão grandão, ela também passa de 2. Essa coisa linda aqui já está com 1,5 metro. Essa Euphorbia, mãozinhas, já está comigo há mais de 3 anos. Quando a comprei, ela tinha apenas 40 centímetros e veio num vaso proporcional ao tamanho dela. Eu a coloquei num cachepô para ela ficar mais alta, com a intenção de trocar nos próximos meses. E já se passaram mais de 3 anos, a bichinha continua nesse vasico, mas hoje chegou o dia dela ganhar uma casa nova. E tá precisando, viu, mãozinhas? Eu a coloquei dentro desse outro vaso para ela ficar alta, olha, ele é bem altão. Hoje eu retirei as pedras que estavam aqui cobrindo o substrato, pois estava muito pesado o vaso. Sem as pedras eu trouxe com menos dificuldade, mas está bem pesado ainda. Depois que replantar, ficará muito mais pesado, mãozinhas. E tá esse plantão. Como eu demorei para trocá-la, ela tá cheia de raízes, com pouco substrato, num vaso pequeno. Começou, olha aqui, a aparecer manchas. Mais aqui e até nas pontas. Como o vaso é pesado, eu não consigo retirá-la das chuvas. Então toma chuva todos os dias, com esse pouco de substrato. Coitada. Por isso que tá manchada assim. Mas está saudável, mãozinhas. Então vamos já replantá-la e depois eu darei todas as dicas de cuidados e também explicarei, mãozinhas de terra, a diferença de uma eufórbia para um cacto. Embora quem não saiba as diferenças, olhe para essa planta e diga, é um cacto. Esse vasão que ele estava de suporte, ele é pelo menos 4 vezes maior do que o pequeno que ele estava. Vai ficar bem aqui por um bom tempo, mãozinhas de terra. Eu aumentei os furos da drenagem, agora tem bastante, não vai ficar água parada aqui não. Vazão grande, já vai ficar pesado? A gente usa isopor para tirar esse material do meio ambiente reciclando. Com apenas 1 segundo, você vai lá e curte o vídeo. Obrigado, Du! O normal da drenagem para esses vasos grandes é fazer de 10 a 30% da quantidade do vaso em drenagem, para a água não ficar parada. Vou pôr aqui um mantão de bidim para segurar o substrato e ele não escorrer, pelos furos do vaso que tem muitos. Para as plantas perenes, mãozinhas, que vão ficar muito tempo nos vasos, eu aconselho realmente essa manta de drenagem, essa manta de bidim, pois ela não se deteriora com o tempo. Pode viver muitos e muitas dezenas de anos aqui. Inclusive, quando a gente vai trocar de vaso, dá para lavá-la e usá-la de novo. A questão de usar um tecido, filtro de papel, esses paninhos da pia, isso tudo que às vezes eu indico, serve apenas para as plantas que a gente vai trocar entre 1 e 2 anos. Mais do que isso, precisa ser a manta de drenagem. Aqui vou usar o meu substrato, que eu já uso para os cactos e suculentas.
que é um substrato drenável, mãozinhas, que não segura água, que tem material orgânico e é arenoso. Se não sabe como fazer um bom substrato, nesse vídeo aqui dou dica de 3 tipos deles. Você pode ainda mesclar os produtos que eu falo lá. Se não viu, veja. Eu coloco o substrato e depois eu vou apertando ele nas paredes do vaso para encostar a manta e o substrato não cair por trás dela. Então eu aperto aqui, olha, grudo a manta lá na parede do vaso, que o restante do substrato que a gente for colocar não passa aqui por detrás, porque se passar por aqui vai escorrer também. Então a gente gruda essa primeira camada aqui. E pronto, mantinha grudada nas bordas do vaso, só completar com mais substrato. Vai apertando até que o substrato cubra a manta. E haja substrato, hein, mãozinhas de terra? Bastante. Se prepara para fazer um montão aí. Agora vamos tirar aquele meninão do vaso. Pronto. E olha o vazico que ele estava, judiação. Um cactuzão desse tamanho, num vazico assim. Ainda tive que cortar, mãozinhas, porque não ia sair. Cortei um pedaço. Eu tinha colocado no fundo desse vaso aqui um monte de caco de telha para dar altura para o vazico, para o cacto ficar mais no alto. Aí olha aqui as raízes. Se enroscaram todas nas telhas. Foi difícil de tirar, mas a gente com paciência e persistência consegue. Ainda furei as pernas e entrou um espinho aqui, mas tá tudo bem. O importante é que ele vai ganhar uma casa nova. Eu já cortei o vaso mesmo, mãozinhas de terra, então agora, olha, vou continuar aqui no estilete. Não vou nem esquentar minha cabeça, que vai ser muito mais fácil. Ou menos difícil. E assim a gente descasca o vaso igual uma banana. Essas raízes que eu sei que não vão sair, vou ter que cortá-las. Raízes, mas tá tudo bem. Ele tem bastante ainda lá em volta ao substrato. Mãozinhas de terra, tem cachorros por aí? Quer ver seu belo uau aqui nos vídeos? Então manda por favor a foto dele com o nome. Os links estão aqui na descrição. Depois de medir, mãozinhas, a altura do torrão, com a altura que você quer que ele fique no vaso, com a ajuda de uma toalha velha, a gente levanta esse menino, põe ele aqui, sem se machucar e sem machucar a planta também. Tá ótimo assim, agora é só completar com o substrato. Com um palito, vai empurrando o substrato para as laterais. Você sabe, né, mãozinhas, que eu gosto das minhas plantas bem no alto. Mas como essa daqui é pesada, eu deixei ela mais no alto ainda, porque depois ela vai ceder um pouquinho com o peso. Tá ótimo assim. Eu não vou regar, pois o substrato antigo já estava úmido e esse meu de hoje tá úmido também. Só depois que secar bem é que eu vou regar. Também não vou cobrir, porque como tem bastante substrato, eu não quero que ele fique úmido por muito tempo nas regas ou na chuva. Então sem cobrir, ele seca mais rápido. Vem ervas daninhas, mas a gente retira. E nosso plantio ficou assim, dessa planta enormemente linda. Agora eu vou te contar as diferenças desta eufórbia para os cactos, para que você não erre. Para que compre a planta que realmente deseja e nem tem enganações. Para cuidar bem dessa planta, a gente vai se atentar com a rega, mãozinhas. A gente só vai regar quando o substrato estiver seco. Rega bastante e só volta a regar quando secar completamente. Ela vem de um local semiárido, onde consegue passar por períodos de seca. Está acostumada com esses períodos de seca, então é melhor regar menos do que mais. A gente não vai regar esse solo quando ele estiver úmido, não. Se atentando com a rega, regando somente quando estiver bem seca, ela fica feliz e vai que vai. Combinado do...
é uma planta de sol pleno, que prefere realmente ser cultivada a pleno sol, sol do dia inteiro. Sim, mãozinhas, nessa parte ela se combina bem com os cactos. Os cactos que gostam de bastante sol, essa eufórbia gosta também. Ela aceita meia sombra, recebendo o sol da manhã ou o sol da tarde. Dentro de casa, como eu já vi muitas por aí sendo cultivadas, elas precisam ficar perto das janelas, perto das portas, mãozinhas, recebendo a luz natural. Olha, no tempo, ela fica com esse verde mais claro. Se ficar em casa mais na sombra, ela ficará com um verde bem mais escuro. Mas somente na sombra, não vai aguentar por muito tempo não. Ficará até suscetível a pragas. Pois pragas para essa planta, normalmente não há. Como ela tem essa seiva forte, as pragas não encostam aqui, mãozinhas. Eu nunca vi uma cochonilha, nem nessa, nem em nenhuma outra eufórbia que eu tenho aqui. Então, para ela ficar feliz, ofereça a luz do dia para ela com sol. A adubação ela não é exigente. Pode adubá-la com adubo que já usa para suas plantas. Podendo ser o NPK 10-10-10 para manutenção, ou mesmo esse NPK caseiro que ensino nesse vídeo aqui. Se não viu, veja, veja. Pois esse NPK orgânico é feito com itens da cozinha que jogaríamos até fora. Serve para essa planta e para muitas outras aí do seu cultivo. Não há necessidade de podar esse cacto candelabro. Mas se quiser fazer mudas, qualquer ponta assim já será uma muda em potencial. Não precisa nem deixar secar, mãozinhas de terra. Diferente dos cactos, que a gente deixa secar às vezes uma semana, 10 ou 15 dias, essa a gente pode cortar e já plantar, não tem problema. A seiva poderosa dela evita também que ela apodreça. E para ajudar o jardineiro aqui a comer suas couves de Bruxelas, se inscreva nesse canal. Valerá a pena, pois toda semana posto um vídeo novinho aqui. Entre o final do outono e o inverno, essa belezura nos oferecerá flores. São singelas, pequenas, como de outras eufórbias, nos tons amarelo esverdeado. Nascem assim, mãozinhas, em toda a volta da planta, com maior quantidade nas pontas. São polinizadas por abelhas e borboletas, então atraem esses insetos, esses animais para o nosso jardim. Depois de polinizadas, ela gerará uma cápsula, inicialmente verde. Quando ela estiver ficando escura, já pode retirar e plantar as sementes, que germinam com facilidade, mas demoram bastante para crescer e nos dar um plantão assim. Quando eu estava falando das manchinhas dessa planta, eu lembrei. Quem não tem manchas na vida, né, mãozinhas? Quem não tem manchas pelo corpo, manchas, cicatrizes, partes que a gente não gosta? Faz parte da vida. Então isso daqui é a planta da vida real, que tem a história dela. Assim como a gente também tem a nossa história, com as nossas cicatrizes e as nossas manchas. Os cactos de porte grande e essas eufórbias são bastante utilizadas como cerca viva. As coroas de Cristo, que são bem espinhosas, que também são eufórbias, também são usadas como cerca viva. Agora, mãozinhas, se o cacto crescer demais na sua cerca, pode podá-lo sem nenhum problema. Quando for podar essa daqui, ou as coroas de Cristo, precisa usar um equipamento de proteção. Óculos, luva, roupa de manga comprida, de preferência. Pois a seiva dessa planta é bem tóxica. Ela possui um látex branco, bem viscoso, que se em contato com a pele, principalmente se a pele for sensível, gerará uma alergia muito grande. Agora em contato com os olhos, mãozinhas, se não socorrer rapidamente, pode até causar cegueira. A seiva dessa planta em contato com as nossas mucosas, olho, nariz e boca, causará ainda envenenamento. É bem sério, mãozinhas, tem que se prevenir. Pois qualquer cortinho assim na planta, ela já escorre esse líquido. Se a gente cortar bastante, ela espirra. Várias pessoas já se machucaram, pois estão acostumadas a cortar cactos que não espirram nada. Essa daqui não, cortou e espirrou. E é um espirramento muito severo. Então ao fazer cortes aqui, se proteja por favor. Ela vai crescendo assim em gomos. Nasce um gomo, outros gomos e assim vai. Quando ela vai começar a aumentar o seu tamanho, se prolongar, essa eufórbia, começa a crescer um pouquinho e vai nascendo folhas por cima. Essas folhas, mãozinhas, depois caem, ficando somente os espinhos, que são avermelhados no início, enquanto estão jovens, molezinhos, bem molinhos. Assim, são bem rígidos. Só que esses espinhos não nos furam como dos cactos, pois os cactos são bem fininhos, entram na pele e às vezes são difíceis de tirar. Essa daqui não, ela machuca, ó, até sangrou hoje aqui. Ela machuca, o espinho até gruda na gente, mas é bem fácil de tirar, então ela fica mais fácil de lidar com ela assim.
Ainda falando da sua seiva, se tem crianças ou principalmente animais de estimação que costumam morder as plantas, não deixa essa daqui perto deles não. Pode causar muito problema, mãozinhas. Combinado do... Essa daqui quando eu fui comprar, eu já sabia que era meu Euphorbia ingens, mas estava sendo vendida como cacto mandacaru. Aí eu falei pro vendedor, isso daqui é um cacto? Ele é um cacto mandacaru. Eu expliquei para ele que era uma eufórbia, por isso. E ele me disse que ele recebe a planta assim, recebe já com esse nome. Eu não posso dizer até que é uma enganação, pois é um dos seus nomes populares, principalmente mandacaruzinho é um dos seus nomes populares. Mas quem vende como cacto mandacaru, olha, eu acredito que é uma enganação um pouco sim. Então, para não errar mais e saber diferenciar um cacto de uma eufórbia, primeiro, mãozinhas, você verá os seus espinhos. Esse é um cacto monstro, um dos cactos monstros. Veja, tem uma auréola, olha, um círculo e dele saem os espinhos. E não são impares, são em grande quantidade. Nas eufórbias, os espinhos nascem diretamente do caule. Não tem aquela auréola. Além do que, nascem normalmente impares, um de frente para o outro apenas. 2 apenas. Sabia que pelo Instagram a gente também vai se falar? É só me seguir, Dudu Jardineiro Gateiro Arteiro. Vou te esperar lá. Até se você for comprar um cacto estilo mandacaru sem espinhos, mesmo ele sendo sem espinhos, ele manterá as auréolas. Então se você vir as bolinhas, mesmo sem espinho, é um cacto. Em uma ou outra auréola poderá ter uns fiozinhos, que são uns espinhos bem fininhos que não espetam. Depois eles caem com o tempo. Então essa é uma indicação, para você saber que é um cacto e não uma eufórbia. Se chegar na loja e tiver uma eufórbia assim, com folhas, tenha certeza que não é um cacto. As eufórbias possuem folhas e os cactos não. Se tem um cacto por aí que está crescendo e nunca nasceu folhas, é um cacto. A seiva da planta é uma outra diferenciação entre eufórbia e cacto. Mas a gente não vai chegar na loja e ficar lá riscando a folha com a unha ou com outro material. Não, não vamos fazer isso. Mas em casa, se cortar qualquer planta saindo esse leite, normalmente é uma euforbiácea, é uma eufórbia. As flores também diferenciam muito as eufórbias dos cactos, mas a gente só vai saber quando tiver a planta adulta em casa, já florindo. Mãozinhas, as eufórbias possuem flores singelas, de poucas pétalas, não muito atrativas. As dos cactos não. Cactos desse tamanho aqui, desse porte, que crescem muito, possuem flores enormes, de 15, 20, 25 centímetros, muito grandes, cheias de pétalas, coloridas e até perfumadas. As flores das eufórbias são sempre pequenas, singelas, com poucas pétalas, não muito elaboradas e sem perfume. Tomando cuidado com os espinhos, os cactos não fazem mal aos humanos nem aos animais. Em algumas regiões há receitas elaboradas feitas com eles, os verdadeiros cactos. E eu não estou falando só dos seus frutos não, como a pitaia, por exemplo. A parte verde é comestível, principalmente para alimentar animais, mas há receitas para os humanos também. A seiva dessa planta é tóxica a nós humanos, mas ela no laboratório, depois de tratada, serve ainda como remédio. Temos nossa linda Euphorbia ingens, replantada de casa nova. Ô plantão bonito, hein, mãozinhas? Gosto dessa coisa linda, enfeitando o meu pedaço ali. Agora com esse casarão novo, cheio de substrato, ela ficará mais linda ainda. Planta só nos faz bem, por isso é bom que tenha muitas plantas por aí. Nunca será demais, pois cada uma fará um bem diferente para você. Elas melhoram o nosso humor, a nossa disposição, nos dão alegria até de viver, sabia? Conheço relatos de pessoas que estavam até entrando para uma depressão e foram salvas por quem? Pelas plantas. Tiveram o que fazer, tiveram vontade de fazer as coisas. Feliz daquele, viu? Feliz daquele que conhece esse bem. E a gente conhece, né, mãozinhas? Essa planta vai lhe dar. Está comigo há mais de 3 anos. Mais de 3 anos.
Cherry, weni, ma, pam, 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 pam. Croton Petra. Falei tudo sobre esse lindo croton, mãozinhas. Fizemos ainda esse replantio aqui. Tudo nesse vídeo. Se não viu, veja. Já trocou todas as folhas. Todas essas folhas são da troca, olha, coloridas aqui, pois está tomando sol. E essa planta linda é também da família Euphorbiaceae. E jamais se esqueça, mãozinhas, que quem cultiva, o amor incentiva! Pronto, mãozinhas de terra! Chegamos ao final de mais um vídeo. Gostou de saber tudinho sobre a Euphorbia ingens, esse belo cacto candelabro? Já tem essa planta linda aí no seu cultivo? Sabia que não era um cacto, mãozinhas? E agora, já sabe diferenciar as eufórbias dos cactos? Se ficou com dúvidas, fala pra mim aqui nos comentários que eu vou, gostar de saber e com certeza vou te responder. Me ajude ainda a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que sabem que vão gostar. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje. Aqui na última tela eu deixarei a indicação de outros vídeos aqui do canal que eu sei que você vai gostar de ver também. Floreijos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... tchau!